Curso Bíblico, Mensagens de Paz e Esperança. Lição 13. Deus quer nos abençoar mais? De Deus é a terra e o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Salmo 24, versículo 1. Pesquisa na Bíblia. Dez motivos por que devo dizimar e ofertar. Motivo número 1. Porque em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Atos, capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Motivo número 2. Porque Deus tem direito sobre nós e nossos bens. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, diz: Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26, diz o seguinte: Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Motivo número 3. Porque Deus assim me ordena que o faça, e devo ser obediente. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 11 e 17. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Motivo número 4. Para guardar-me de toda avareza ou egoísmo. Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes recomendou: Tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 17 diz assim: Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Também leiamos Provérbio 1, versículo 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Motivo número 5. Porque o espírito de generosidade deve caracterizar todo cristão. Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4 diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Lemos agora Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Leemos também o capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber.
Leiamos também 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Leremos também o capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Motivo número 6. Porque tudo vem de Deus e da sua mão lhe devolvemos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Leiamos também Salmos 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Motivo número 7. Porque dizimar e ofertar é um ato de adoração e generosidade, e estarei pecando se não o fizer. Tiago, capítulo 4, versículo 17 diz assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Também leiamos Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Motivo número 8. Porque estarei ajudando na evangelização e no sustento da Igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Leiamos também Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E agora leremos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Motivo número 9. Para juntar tesouros no céu e usufruir das promessas de Deus aos fiéis. Mateus capítulo 6, versículo 20 diz assim: Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Leiamos também o capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Leiamos Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Isaías capítulo 48, versículo 18 diz assim: Ah, se tivesse dado ouvidos aos seus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10 diz assim: Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. E agora leiamos Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Motivo número 10.
para formar um caráter semelhante ao de Jesus, aprovado para o céu. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Leiamos Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nosso caráter é o único valor que levaremos desta terra para o céu. Orientação bíblica sobre dízimos e ofertas voluntárias. Primeiro, quem determina o percentual do dízimo? Levítico capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Segundo, quem determina o percentual da oferta? Deuteronômio capítulo 16, versículo 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Terceiro, quando devemos dizimar e ofertar? Provérbio 3, versículo 9. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quarto, onde devemos entregar nossos dízimos e ofertas? Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Leamos também Salmo 96, versículo 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 31. Minha decisão. Senhor, sendo que tudo que sou e tenho devo a Ti, serei fiel mordomo na administração dos dons, tempo, corpo e bens que me tens abençoado.